Olá, fazer o teste do som aqui. Hum, acho que tá funcionando. Acredito eu. Lá, tá funcionando o som. Quem tiver por aí. Acho que a imagem tá funcionando, a imagem tá boa. Vamos fazendo os testes aqui antes de começar a palestra. Espero que o som esteja tranquilo. Opa, Ana Maria. Tô te vendo, Ana Maria. Boa noite a todos. Tô fazendo os testes aqui para ver se o som tá funcionando. Tá tranquilo, gente? Pá, sejam todos bem-vindos aí. Estou por enquanto fazendo o teste, daqui a pouco eu vou começar. Tá todo mundo ouvindo bem? Quem está por aí? O som tá baixo? Fala um pouco mais alto. Acho que deve estar funcionando, né? Qualquer coisa, se não me ouvirem, vocês me falam. Tô vendo aqui os comentários, tá? Aí, se alguém não estiver ouvindo bem, pode me falar que eu tento melhorar por aqui alguma coisa, tá bom? Bom, a gente vai começar, né? Dessa vez vamos fazer igual faríamos, né? No centro presencialmente, que é com uma mensagem e com uma prece. Então, daqui a pouco eu vou iniciar a mensagem, que eu abri aqui antes de iniciar a palestra de hoje, e fazer uma pequena prece, né? De abertura dos nossos trabalhinhos, né? E desse estudo da noite de hoje. Está bem? Então vamos começar. Né? Começar com o livro Minutos de Sabedoria, uma pequena mensagem para nós. E depois vou fazer a prece e falar o nosso estudo de hoje. Então, a mensagem que caiu para nós aqui foi: não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus defeitos. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Então tá aí uma mensagem muito forte para nós nessa noite de hoje. E a outra também, do Minuto de Sabedoria, é: quem é corajoso não foge da batalha da vida. Todos temos nossas lutas, mas só quem sabe suportá-las pode ser classificado como herói. De homem em toda a extensão do termo, né, de humanidade. Saiba merecer o título de homem. Saiba ser herói. Não desanime diante das dificuldades. Enfrente a vida, tal qual se apresenta, com as suas alegrias e dores, e jamais pense em fugir covardamente. Então tá aí duas mensagens da noite de hoje para iniciarmos, né, os trabalhinhos. Uma mensagem nos trazendo reflexões sobre a coragem de viver, e está muito relacionado com esse mês que traz para nós a importância da vida, né? Então mantermos coragem, coragem para a vida, coragem para lutar, são as mensagens da noite de hoje pelo livro Minutos de Sabedoria. E a outra, a importância do bom senso, né? A importância da gente ouvir, e não importa se está nos livros espíritas, não importa se está na mídia, importante é ouvir, né? E ter sempre o bom senso, sempre o equilíbrio na hora de absorver e na hora de perceber se é verdadeiro, com certeza. Bom, nós vamos agora para uma prece inicial,
para iniciarmos o trabalho, né, a palestra. Então vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, para que Ele possa sempre nos envolver, sempre nos amparar, sempre guiar nossos passos, sempre amparar os nossos rumos, guiar nossos corações, estejamos envolvidos na bondade superior, envolvidos na presença do Cristo, para que sejamos instrumentos da paz, instrumentos do amor, instrumentos do bem, que aqui, Senhor, possa envolver e jorrar as águas dos reinos superiores sobre cada coração presente nesse vídeo, em suas famílias, que possa ampará-los, fortificá-los e guiar cada um de nós rumo à perfeição. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, uma ótima noite para todo mundo novamente, né? Que o Ismael, pela Casa Espírita Irmã Sheila, né? Também trabalhador lá, né? Viemos aqui para mais uma palestra. Ainda não estamos, né, no presencial, mas com certeza os pensamentos estão todos conectados, todos juntos, né? Aproveitando todos esses meios de virtual, né, dos tecnologias virtuais, para poder estarmos juntos também em espírito e também em coração. Então, o tema que pensamos na noite de hoje, para refletirmos, é um tema chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse mesmo tema que nós aqui colocamos também é um nome de um livro. O livro, também com esse mesmo nome, do Leon Denis, né? Pensamos que esse livro é muito rico de conteúdo bem filosófico, de importância tremenda, não só para os nossos pensamentos, mas para o nosso dia a dia, né? Para tudo aquilo que a gente consegue transformar e mudar no nosso dia a dia, esse livro dá uma boa orientação e sobre muitos princípios, que é com certeza reflexões sobre o ser, reflexões sobre o destino e reflexões sobre a dor. E é claro que, por mais que Leon Denis, no seu livro, né, coloca de maneira separada por 3 capítulos, cada capítulo é um problema, né, vamos dizer assim, é um problema do ser, outro problema da dor e outro problema do destino, né? Essas reflexões, vamos perceber que dificilmente conseguiríamos é, é, vê-las separadamente na vida, né? No dia a dia, nós vamos aqui com desenvolver do trabalho perceber que está, né, dificilmente conseguiríamos compreender o valor dessas reflexões separadamente, né? É, essas reflexões sobre o ser, o que nós somos, sobre o destino, sobre a dor, não é de hoje e muito menos do tempo que Leon Denis estava aqui. São reflexões que viemos fazendo ao longo de muito tempo, né? Ao longo de milhares e milhares de anos, né? Principalmente quando o homem já teve um impulso, né? Porque iniciou com o impulso de perceber o que é a vida, né? O que é esse universo, o que eram esses pontos, né? Brilhantes no céu, o que era esse sol, o que nós somos, né? E essas reflexões foi cada longo do tempo, né? A história indo ficando mais maduro, né? Transformando, percebendo melhor o que era, né? Mas são reflexões que é indispensável ou uma hora ou outra nas nossas vidas a gente toma contato. Em algum momento, né, nessa nossa correria do dia a dia, em algum momento nessas atribulações, a gente toma contato com essas reflexões sobre o ser, sobre o destino e sobre a dor, né? E Leon Denis não poderia ser menos claro, né, no seu livro, sobre os vários dados e acontecimentos que contribuiu para ele encher esse livro, né, de conteúdos bem radiantes, né, muito importantes para todos nós.
E primeiramente, temos que ter um pequeno contato sobre a vida de Leon Denis. É claro que não vou aprofundar nem na sua vida, né, na sua biografia, muito menos no livro, porque o livro tem muito assunto, né? Dá para fazer seminários muito longos com o tamanho conteúdo do livro. Mas vamos aqui tirar algumas reflexões, alguns pontos importantes, coisas que podemos levar para o nosso dia a dia, é, e até mesmo ajudar a sermos pessoas melhores, a nos transformar. E Leon Denis, nessa vida dele, né, que nasceu ali na França em 1846, numa cidade no interior da França chamada Tours, né? É uma cidade pequena, assim como as várias cidades também pequenas que tem por aqui, em Minas Gerais. Vivia, né, a sua encarnação quase inteira com poucos recursos, né? Já iniciou a vida Leon Denis, né, com uma família com condições financeiras muito difíceis, né? Ao ponto que ele não conseguiu ter contato com estudo acadêmico, estudo colegial. E é fascinante que quando a gente vai para ler esse livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente percebe que, nossa, parece um estudo de uma pessoa que está ali em contato com a área acadêmica, com a área de pesquisa o tempo todo, né? E quando vemos a biografia dele, ao ponto que ele começou com tanta luta, a gente fica assim, impressionado que ele trabalhou muito como um autodidata, né? Alguém que aprendeu ali no dia a dia, nos seus esforços, né? Esforços que no dia a dia fez para aprender, para compreender as coisas. E sem contar o lado espiritual, né? Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ficamos sabendo ali que ele foi um dos que vieram para a Terra para ajudar no desenvolvimento filosófico da doutrina espírita, né? Porque aqui a doutrina espírita é o foco desse livro, né? É o foco onde ele traz ali não já uma doutrina feita, né? Não já algo com dogmas, mas reflexões nas coisas que estavam acontecendo, né? E é incrível porque ele ali na sua encarnação trabalhou como representante comercial. Então ele teve muito contato com os outros povos, viajava muito. Então ele, além dessa bagagem espiritual que trouxe, ele também tinha um próprio contato no dia a dia com experiências, com vidas, com conhecimento que teve que ir atrás. Então ele tem muita bagagem para falar sobre, falar dessas reflexões que são feitas desde muito e muito tempo. Claro que vamos aqui focar na essência e eu não consegui ver, né, no livro dele teorias mirabolantes, não consegui ver nele coisas muito fora da realidade, né, do que a gente vive. Então, sugiro muito, né, recomendo a leitura, é fascinante ela, traz pontos importantíssimos para a nossa vida e vamos aqui trazer algumas para nós levar de algo de bem para cada um que ajude, né, na sua caminhada. E essas reflexões, por mais que não é de hoje, sobre o ser, o destino e da dor, né, já veio ao longo do tempo sendo implantado, tanto nas escolas, tanto nas universidades, quanto também na própria religião, também falando sobre ela. Só que percebemos que elas não tiveram um impacto assim tão forte, né, ou tão maduro na vida de cada um de nós. Percebemos que essas reflexões que foram colocadas sobre nós, sobre o que nós somos, nossa finalidade, né? Muito ainda precário, não contribuindo de forma tão eficaz para o entendimento do que nós somos, no entendimento para a nossa finalidade, né? Trazendo princípios morais que ajudassem a gente a viver de maneira mais digna, né? De maneira a entender o porquê de estarmos aqui, né? De enfrentar, vamos dizer assim, a dor, né? As consequências da vida, ter um pouquinho de esperança e consolação diante dos sofrimentos. Então, as escolas e religiões, que, é claro, têm a sua contribuição, né? Trouxeram ali a ciência, as suas experimentações, trouxeram
ali as pesquisas, o olhar mais maduro sobre a matéria, só que não passa mais além, né? Não vai na área filosófica de reflexão do que nós seríamos, né? Ela fica restrita aos seus instrumentos. Então ela não é dona da verdade, ela está com um instrumento nos ajudando a perceber, né? E a religião também trouxe ali um olhar mais amplo sobre a beleza, né? Sobre a arte, sobre revelações do mundo espiritual, mas não trouxe de uma maneira assim muito concreta, né? Não trouxe de maneira muito lógica, ao ponto que precisava dos espíritos, né? Que cada um de nós, né? Pessoas de um olhar assim, com um senso moral desenvolvido. Aí esses conseguiriam compreender melhor sobre o assunto e as ideias que as religiões trouxeram. Então, ao longo do tempo, elas foram ali, né, divulgando, revelando coisas, mas ainda não tão maduras, não tão lógicas, tão sensatas, como a doutrina espírita nos trouxe, né? Como os espíritos nos trouxeram. E aí que entra o ponto nas reflexões, né? E Leon Denis coloca o porquê para nós. Ele cita que vivemos ali em 1840, hein? Em 1846 a 1900. Vivemos numa época de anemia intelectual, que é causada pela raridade de estudos sérios, da palavra, da procura da palavra pela palavra, de forma enfeitada e vazia, e, sobretudo, pela insuficiência de educadores da mocidade. Olha só como Leon Denis, né, trouxe ali em 1846 a 1900 a causa de por que a gente tinha tanta dificuldade desse entendimento sobre o que nós somos, sobre coisas transcendentais e importantíssimas para a nossa vida. Né? Justamente essa anemia intelectual, né? Essa falta de solidez na nossa inteligência, falta de substância, né? Ao ponto de trazer as revelações de uma maneira mais, né, madura, mais adulta, vamos dizer assim, para cada um de nós. Precisou-se o tempo, né? O tempo onde a ciência daria esse pulo e também contribuiria, né? Mas foi e ainda é até hoje, porque eu vejo essa frase como algo muito pontual ainda, muito moderno, né? Que é justamente essa falta de compreensão das coisas, de olhar mais sério, né? De insuficiência da educação, que a gente ainda tem muita dificuldade de perceber esses assuntos, que por mais que sejam simples, né? Não simples de fácil, mas simples de simplicidade, né? Por mais que é coisas que uma hora ou outra a gente tem contato e deveria ter, por ainda ficarmos presos, né, ao visível, presos à palavra pela palavra, sem fazer esses estudos sérios, né, de querer buscar a verdade, a gente tem muita complicação na hora de perceber o que é a verdade, né, em buscar esses assuntos tão sérios, tão importantes para a nossa vida, né, tão necessários para a gente viver melhor, tão necessários para compreender o que nós somos, o que a vida é, né? O que o universo quer trazer para nós. E aí está, né, um dos primeiros pontos, né, a considerar por Leon Denis, que é o problema do ser. Onde no problema do ser ali ele traz para nós reflexões sobre o que nós somos, né? O que realmente nós somos. Será que nós seríamos nada? Ou nada, né? É um pouco até tristes se adentrarmos a essa ideia, teoria de sermos um nada, né? Falar que somos nada é nos inutilizar muito, né? É colocar toda a nossa vida, toda a nossa inteligência, todos os nossos laços para baixo, né? Jogar fora tudo isso que construímos, né? E outras ideias, será que seríamos o corpo físico? Esse corpo que agora aparece, né, para nós, conseguimos ver pelo espelho, mas o próprio corpo, ele é muito limitado. O próprio corpo, ele vem junto de uma célula, espermatozoide e o ovo, né? E ele juntando ainda transforma em outro zigoto. Percebe que são dois separados que ainda geram um outro, né? Será que seríamos o que agora? Um, outro, esse novo que tem, e esse novo que tem está toda hora transformando o zigoto.
está toda hora renovando, está toda hora é, é, vendo novas células, células morrem, células vão. Será que nós seríamos isso? Essa mudança constante de células, né? E não é só nesse momento, não. Ao passar dos longos, vamos dizer até 100 anos, isso quando chega, está toda hora renovando células, toda hora modificando o corpo, toda hora não sendo mais o mesmo, por mais que a gente acha que é, né? Com o longo do tempo vamos perceber que até o corpo muda. Então nós seríamos algo que não tem uma unidade, né? Que não seria um conjunto que ficaria toda hora mudando, porque é isso que a matéria, até as descobertas de hoje, né, também com a física quântica, está sempre mudando, sempre transformando, que é já energia condensada. Então nós seríamos energia, né? Seríamos um todo. E se fôssemos um todo, o que que eu seria nesse um todo? Nada, né? Porque se a gente voltar ou sermos algo que veio de um ponto maior, o que que é a minha característica? O que que eu sou nisso tudo? E o que que a doutrina espírita traz para nós? Que é isso que Leon Denis vai focar. Não que a doutrina espírita seja a verdade absoluta, mas ela traz para nós um pouco mais de consolação nesse sentido, um pouco mais de esperança. Ela traz para nós que todos nós, a humanidade, né? Não a humanidade terrestre, mas a humanidade filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, princípios inteligentes, cósmicos, universais, né? Somos seres pensantes, somos seres de consciência. Isso traz para nós um pouco mais de consolação, porque nós não ficaríamos aqui e morreríamos, né? Seríamos algo mais, algo que teve um começo, um princípio e é inteligente. Ou seja, a inteligência agora já não é algo limitada a um cérebro, por exemplo, seria algo muito mais do que o cérebro, algo que veio já antes, né? E vai continuar depois, porque não faria sentido, né? Ficássemos só aqui, aí que vamos também entrar no outro tópico, né? Então, nós seríamos essa essência, como diz Leon Denis, uma essência misteriosa, né? Criado por amor e para amar. Também é um tópico muito interessante que Leon Denis coloca. Então, na nossa essência está a essência divina. Só que só aí não basta, né? Porque nós estamos na matéria, tem algo mais. E pela doutrina espírita, né, compreendemos que no universo existe o fluido cósmico, né? Fluido cósmico, fluido sutil e etéreo, né, que está em toda parte, e que nós, esses seres, esse princípio de vida, né, princípio de movimento, age nesse fluido, né? Como uma roupa especial ali de mergulhador, né, que age ali embaixo da água sem, né, ficando envolvido ali, conseguindo locomover, né, e viver embaixo d'água, né? Então age através desse fluido. Aí que existe o que a doutrina espírita nos traz para nós, a compreensão do fluido espiritual, né, do perispírito, esse corpo espiritual na qual essa essência que nós somos age, né? Através dela que nós conseguimos ter o contato com a matéria. E tá aí uma grande revelação da doutrina espírita, porque cai por terra todo aquele olhar de fantasma, né, de coisa miraculosa, de coisas que a gente geralmente vê em filme, né, se tratando a respeito, que algo é misterioso, não consegue ser compreendido, não é lógico. E a ideia da alma, né, do espírito agindo através do perispírito, tira por terra todas essas ideias mirabolantes, né, sobre fantasmas, né, sobre ações de, de mirabolantes a respeito. E traz para nós algo que é sensato. Olha, ele tem um corpo, mas é um corpo sutil que tem contato com a matéria, né? Então percebemos com isso que temos uma metade, né? Vamos dizer assim, metade essência divina, metade essência material, né? Então temos esse conjunto. Isso fica muito mais lógico, né? Muito mais compreensível, trazendo para nós aí a explicação de estarmos aqui, a explicação de estarmos num corpo, né? Isso traz também um olhar mais amplo sobre a vida, porque aí a vida não ficaria só aqui, porque esse fluido pode ser transformado, pode ser modificado em cada planeta, né? Em cada sistema solar.
em cada galáxia, então teria uma infinita, né, comunidade de espíritos, teria vida em todos os planetas, não ficaria somente, né, preso à vida aqui. Então percebe que traz um propósito até maior para o universo inteiro, né? Traz um propósito maior para o destino da própria humanidade, o destino de cada planeta que está aí, que geralmente a gente acha que está aí só para figurar, né? O espaço. E não, tem um significado, cada um do planeta tem seus propósitos, né? Porque lá tem vida. Então ele contribui muito, como o Kardec também traz no Livro dos Espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, né? Que tem todos eles na sua forma, no seu conteúdo, vida, né? Leon Denis traz uma explicação, né, sobre o que nós somos, né, muito bonita, que somos uma partícula da essência divina projetada no mundo carnal, né, no mundo material. Olha só que interessante. Uma partícula foi criado por ele, né, mas projetado no mundo material. Né? Somos consciências pensantes que dominamos a matéria. Então tá aí as qualidades nossas, né? Porque se fôssemos matéria, se fôssemos o corpo, nós não seríamos diferentes um dos outros, seríamos totalmente iguais, né? Tanto nas nossas características, tanto no nosso falar, no nosso pensar, seríamos isso se pensaríamos, se fôssemos matéria, não é mesmo? Né? Que qualidades eu teria de diferente, por exemplo, dos meus pais, dos meus irmãos, meus avós, meus avós, né? Não teríamos diferença, porque seríamos todos matéria. Será que só, por exemplo, DNA modificaria isso? Né? Essa representação do sentimento, né? Como que poderíamos ter sentimento? Como que poderíamos ter percepções, né? O perceber se fôssemos matéria? Porque se fôssemos matéria, a gente seria envolvida com ela mesma, né? A gente não, a gente não teria esse algo de desconforto quando a gente está aqui, né? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, tem algo de errado comigo, né? Eu acho que eu não sou isso, né? Tem algo que está faltando. E esse algo que está faltando é essa nossa essência, né? Essa consciência nos levando para frente. Essa consciência levando a perceber que precisamos ser, né, algo mais do que o físico, né? Então, Leon Denis contribui muito para esse olhar do que nós somos, né? E é claro que ele não coloca assim só palavras, só reflexões dele, né? Só trazendo apontamentos da doutrina espírita, como ele também coloca fatos lá. Coloca ali dados do que estava acontecendo em diversos lugares, sobre materializações que estavam ocorrendo. Né? Eu não vou aqui citar, mas existe muitos, e também recomendo ir no livro, muitas materializações completas, materializações de formas, né, que ocorriam, de pensamentos que ali apareciam, era uma flor que surgia nessas reuniões, né, sem contar os fenômenos espirituais de locomoção das mesas, né, dos movimentos ali, dos lápis, né, da escrita direta. Ele também tem outro livro chamado No Invisível, que coloca muitos dados também, e é incrível, que ele age como se fosse um pesquisador acadêmico mesmo, né, é impressionante o quantos dados que ele coloca ali do que estava acontecendo, de revistas, de pessoas famosas na época, né? Sem contar outras faculdades, né? A telepatia, desdobramento, que também é estudada até pela psicologia, né? A telepatia, onde uma pessoa pensava, outra pessoa sabia o que estava pensando, fizeram testes, pesquisas sérias, né? E isso demonstra que nós somos mais, né? Somos mais do que isso. Porque se fôssemos só o corpo, como é que saberíamos sobre o outro, né? Como é que poderíamos sair dele? Até mesmo os sonhos. Ele coloca ali, né, no problema do ser, vários casos de sonhos que teve, né, de um acontecimento tal, em tal lugar, e a pessoa descobriu antes de acontecer algum acidente, por exemplo, né? Então são dados preciosos que traz para nós de saber que não foi a esmo essas reflexões, não foi do nada, né? Foi uma construção, né, desses vários assuntos, vários acontecimentos, e trouxe para cada um ali um entendimento melhor do que nós éramos, né? E para também conectar do que nós somos, né? O Leon Denis entra na área do problema do destino, das reflexões do para onde vamos, né? Qual é o nosso propósito? Qual a finalidade de estarmos aqui,
né? De onde nós viemos. Então tem a direção nessas reflexões. E ele coloca muito que, é claro, sem entendermos que somos espíritos, né? Sem entendermos que somos um princípio inteligente, não faria sentido nem fazer reflexão, né, sobre o nosso destino, porque estar aqui sendo só um corpo não teria razão, né? Morreríamos e acabaria por só. Agora, sendo algo mais, né, sendo um espírito, como a doutrina espírita nos traz, tem um fundamento, tem uma finalidade, né? O Kardec nos traz uma compreensão que nós somos criados simples e ignorantes e temos aptidão para tudo conhecer e em tudo progredir. Então tá aí uma orientação sobre o que nós somos e para onde vamos, que é a finalidade do aperfeiçoamento, né? Que temos dentro de nós, né? Como diz Leon Denis, ele nos traz que em druida, né, tem uma palavra chamada alwen, né, que é essas características especiais que temos em nós de projetar formas, né, divinas. Temos dentro de nós essa característica divina de expressar pensamento dele, né? Temos dentro de nós, dentro da nossa consciência, a orientação, toda a perfeição, né? A perfeição em latência, né? Naturalmente vindo e sendo desenvolvido e florescendo, né? Vemos várias pessoas trazendo, né, é, é, fatos que contribuem, né, que corroboram com isso. Então, a reencarnação é uma palavra que a doutrina espírita nos traz para entender a finalidade. Porque como que nós seríamos espíritos e progrediríamos se só ficássemos aqui, né? Se fôssemos só esse corpo e pararia por aí. Então ele traz a teoria, né? Teoria que já virou fato, com certeza, para todos nós, que é da reencarnação, que vamos continuar, né? Continuar depois do corpo físico e indo para outros, né? Ainda precisando vir em direção à Terra, ainda precisando vir para ter um outro corpo, ter uma nova experiência, cara. Então a reencarnação traz para nós, né, o entendimento que contribui para a nossa finalidade, né, a reencarnação, para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento de nossas faculdades, né? Ela contribui também a reencarnação, como diz o Leon Denis, para o ideal de esperança. Como que a gente pode ter esperança se não reencarnássemos, né? Se não fôssemos espíritos, se não fôssemos mais além, né? Se toda a nossa inteligência ficasse por aqui e não fosse mais além, se não tivéssemos mais coisas a pesquisar, mais coisas a buscar, né? Então ele traz a esperança para cada um de nós de encontrar os amigos, encontrar as pessoas que nós sentimos bem, né? E todo o resto, aquilo que traz significado para nós, o trabalho com alguma atividade. Então ele também traz essa funcionalidade para a perfeição, porque se fôssemos só corpo, como poderíamos ser perfeitos aqui? Além disso, traz um significado maior para a justiça, porque se fôssemos só corpo, só dependendo das leis humanas, a justiça seria muito míope e ficaríamos aí contribuindo, como temos até hoje, pensamentos e ações injustas. E a reencarnação e a nossa essência divina traz um significado bem maior do que a justiça é, né? E está no livro dos Espíritos, né, na parte terceira sobre as leis morais, que tem a lei de justiça e amor caridade como uma só. Está aí uma similaridade muito próxima, né, desse texto que estamos hoje, do problema do ser, do destino e da dor, trazendo que não tem como ser visto separado. Então tem a lei de justiça, a lei do amor e da caridade juntas, né? Não tem como separá-la. Então a justiça também traz para nós, né, um ponto muito grandioso do que somos, porque a própria justiça divina traz a ideia que temos a perfeição, tem uma lei e tem uma ordem, né? Então contribui ao ponto que se hoje estou nessa condição, amanhã posso estar uma condição diferente. Se hoje estou com muito recurso, amanhã eu posso estar, né, com menos. Se não for amanhã nessa encarnação, na próxima. Se hoje eu estou com pele, por exemplo, mais clara, na outra posso estar mais escura. Então vence aqui para nós, né, toda essa ideia de preconceito.
essa ideia de falsa superioridade, né? De preconceitos de recursos, né? Porque uma pessoa é rica e outra é pobre. Então, traz para nós que o nosso caráter, né? Nossas características não é definida pelo estado atual da nossa encarnação, né? É como um iceberg, que tem uma ponta fora, mas tem uma multidão no fundo, muito, mas muito maior do que a ponta. Nós não somos só a ponta do iceberg, nós somos o iceberg todo. Então, traz aqui para a humanidade uma compreensão de solidariedade, de fraternidade, também do olhar do destino, que não conseguiríamos se não ajudássemos uns aos outros. Percebe que é só essas duas reflexões traz para nós a responsabilidade do aperfeiçoamento em conjunto, que poderíamos estar numa situação muito melhor de vida, a humanidade, se trabalhássemos juntos, se entendermos essa simplicidade na qual cada um de nós somos criados e na qual nós somos, né? Que não tem diferenças na nossa essência, e sim no estado atual evolutivo. Então, olha como que só essas reflexões, algumas que eu estou tirando do livro, já traz para nós um olhar mais maduro sobre a vida, sobre o que nós somos, e contribui muito para melhorar o ambiente, as próprias instituições, e nós deveríamos, como também espíritas, né, praticar nelas, praticar no nosso dia a dia, viver esses princípios. E é claro que Leon Denis não traz assim a esmo essas reflexões. Ele trouxe os exemplos de gênios, né, na qual nós chamamos de gênios esses que desenvolvem esses aperfeiçoamentos que o espírito fez ao longo do tempo e que na atual encarnação aflorece, né, como uma fonte de água, né? Como Beethoven, Mozart, né? Que mostraram ali uma genialidade, isso na área da música, mas também teve outras áreas também, né? De pessoas que trouxeram ali, parecia que um conhecimento já guardado de muito tempo, e que só faltou alguns, né? Uns petelecos, né? Vamos dizer assim, para que o conhecimento jorrasse igual uma água, né? De um rio. E é claro que genialidade, se não fôssemos por esse olhar maduro de sermos espíritos, não teria lógica, seria até uma injustiça, né? Um privilégio de alguns. Então percebe que também contribui para um olhar maduro sobre a nossa própria inteligência, sobre a inteligência e a atividade de cada um quando vem para a Terra, né? Não só parou por aí, como também trouxe as próprias memórias, a lembrança de vidas passadas, né? Muitas crianças que lembraram, eu fui fulano de tal, né? Não vou ficar muito tempo aqui, isso que eu estou falando são dados, fatos, acontecimentos que o Leon Denis coloca no livro. Tem lá tudo com a sua data, onde estava escrito, onde foi publicado na época, né? Ele traz esses acontecimentos, né, sobre a própria memória, os casos de magnetismo, né, de hipnotismo, de muitos que tinham a tal da memória secundária, né, ou a segunda memória, na qual envolviam os encarnados nesse hipnotismo, e vinham com uma outra personalidade, personalidade de outro tempo, ali na própria sessão. Então, isso são grandes exemplos que temos um profundo em nós, temos uma subconsciência. E nós sabemos disso no nosso dia a dia, na nossa prática. A gente percebe predisposições, né? Ações que a gente não consegue explicar aqui, né? Coisas que é envolvido, né? Que desenvolve ao longo do tempo, que percebe, poxa, isso aqui não é de agora, não é possível, né? Eu nunca tive contato com isso agora, então, traz um olhar maduro também nessa compreensão sobre o que nós somos. Então, percebe que a finalidade da nossa vida também traz um olhar maduro sobre o que nós somos. Fica muito difícil separá-la, percebe? A gente precisa de uma para outra para ter sentido. E não para por aí, né? Leon Denis. Ele também continua no problema da dor, né? Qual a finalidade da dor? O porquê ter ela? Por que existir a dor? Por que sentimos dor, né? Porque nós precisamos da dor. E a dor é algo muito engraçado, né? Ela vem quando tem algum excesso, né? Ou de um lado, ou uma falta. Ela não acontece quando você está vivendo harmoniosamente. É interessante isso, né? Tem essa dor quando tem uma desagregação física, né? Tem dores que são feitas na desagregação do sentimento. Então percebe quando acontece algo que desagrega, né? Algo que provoca, né?
um excesso ou uma falta, um abuso, tem essa dor, né? Então a dor tem uma finalidade, tem um propósito junto, né? Ela só acontece quando vem algo a nos chamar a atenção, algo a nos advertir, algo dizendo, olha, não está bem assim, e nos impulsa, né, para fazer algo. Jamais a gente sente dor e fica, né, ou a maioria das pessoas, né, sente dor e fica tranquilo. Não, estou sentindo dor, vou ficar aqui, né, vou ficar aqui tranquilo, não vou fazer nada, eu tô sentindo dor, né? Vira um robô assim, né? Tô sentindo dor. Não, tá tranquilo. Dificilmente a gente faz isso, né? Isso que eu tô falando só no sentido físico, porque quando dá problema no sentimento, né? As dores morais, perda de filhos, né? Perda de parentes, perda de um emprego, seja qual for, a gente sente que algo precisa mudar, né? Sente que algo está agitado. Então esse tem o propósito da dor, ela tem, como diz Leon Denis, vários aspectos. Tem um aspecto na dor, na liberdade, porque devido a nós sermos espíritos, sermos seres conscientes, a gente escolhe, né? A gente tem liberdade, tem um livre-arbítrio. E ao passar o livre-arbítrio, a gente diz um roteiro, diz um caminho, né? Escolhe rumo, traz consequências. Então essas consequências vêm uma advertência da dor quando traz para nós o ideal de responsabilidade. Então a dor está em conjunto com responsabilidade. Olha, você faltou com isso, então veio a dor para trazer o que? A compreensão do que é melhor, do que é digno. Então está envolvendo com liberdade. Então não teria liberdade se não tivesse a dor para lembrar, né, a voltar ao caminho, como diz o Paulo no livro dos Espíritos, né, que a dor, quando surge, é um conjunto, né, um conjunto de dores para que a gente desgoste da situação atual e volte para o caminho correto. Então a dor vem algo para modificar, entender, valorizar, né, aquilo que estamos passando. Temos a ideia de responsabilidade, porque como é que a gente entenderia responsabilidade se não tivesse a dor? Se não tivesse as consequências daquele ato que chegaríamos ou chegamos a fazer, né? Então está envolvido com liberdade, também está envolvido com consciência, porque quando nós escolhemos mal, que vai não de acordo com a nossa essência, a nossa misteriosa essência, a essência moral, a gente cria dores, né? E é engraçado que só percebemos a dor porque somos espirituais, temos sentimento. Então, se não fôssemos matéria, a gente não sentiria dor, a gente não teria problema, né, da dor consciente, né, da dor da consciência, daquele remorso por ter feito algo errado. Então percebe como a dor tem esses mecanismos, né? Também está envolvido com vontade, é claro. Quando não atende a nossa vontade, a gente sente dor, né? Está ao contrário daquilo que a gente deseja. Mas quando está ao contrário do que a gente deseja, a gente aprende ao quê? A ser compreensivo, a ser solidário, a entender que somos seres humanos, né? Que tem todo um conjunto de vontades também a respeitar e entender. Então, a vontade também está envolvida com a dor, né? A um ponto dela nos ajudar vamos dizer assim, equilibrar a própria vontade, que é um poder fortíssimo do próprio espírito, né? Que você, como diz Leon Denis, você pode ser o que quiser ser. Mas se cada um quiser ser qualquer coisa, né, e abusar com isso, como que poderíamos ter um equilíbrio nesse universo infinito, né? E o outro ponto também, que é impossível desconsiderar com todos esses que já comentamos, é o pensamento. Porque o pensamento é uma dessas formas de expressão dessa essência misteriosa, que age no perispírito, né? Que está em toda parte, que cria, que modela, né? Que exterioriza na matéria aquilo que é da essência divina. Então, nela também cria formas, pensamentos, energia que cria efeito em nós, que gera uma certa dor quando não está afim com essa energia divina, quando não está em rumo, em equilíbrio com os projetos divinos. Então também está envolvido com o pensamento na matéria e tem todo esse ciclo, né? Percebe que nós teríamos que ter esse conjunto pensamento e matéria para que entendamos os valores de muitas coisas, né? E o máximo deles, o valor do amor. Porque é impossível ter amor sem que haja dor. Porque o amor é você se expressar
ao máximo, né? Ceder ao máximo, doar da sua essência, né? Como Jesus fala no livro da Boa Nova, que Humberto de Campos trouxe para nós, que amor é essência divina, né? Que aquele que verdadeiramente ama, doar é a essência da sua própria vida e renúncia é seu ponto de apoio. Então, de uma certa forma, se você entender que amor tá coladinho da dor, né? É claro que está coladinho da dor de maneira muito madura, né? Muito sábia, compreendendo o que ela é, o que ela representa, o amor né, tem esses dois braços, né, agarrados com a dor mesmo, mas de uma maneira bem sensata, muito madura, muito compreensível do seu papel. Que o amor é se entregar, né? O amor é se doar, né? É você sentir feliz por estar doando. Então, não importa o que o outro vem para você. Então, é estar aberto a se imolar, como diz Jesus, né? Se entregar, se ceder. Então, vai haver dor nesse caminho. Se não for o físico, é aquela dor de perceber, né, que o outro está indo para outro caminho, por exemplo, né? Quando não atende os seus propósitos na vida, né? Quando pessoas queridas vão para caminhos mais difíceis. Então, você sente lá no fundo. Então, o amor está envolvido em todos esses aspectos, todas essas características. Então, a dor, ela traz para nós, né, uma espécie de compreensão, de ensino, né, de educação, de reforma do nosso caráter, né? A dor, ela nos ensina a disciplinar a nós mesmos, como diz Leon Denis. Então, não há agora são palavras dele também. Não há educação completa sem a dor. A dor é essa mestre, né? Mestre divina que traz para nós um, um chamamento de harmonia, né? Um chamamento para uma vida digna, uma vida harmonizada, né? Conosco mesmo, com a nossa essência, o exterior com o interior. Então ele traz para nós essa necessidade, né, de equilíbrio, né? Então, o projeto da dor é nos ensinar a educar nossa inteligência, educar a nossa moralidade, o nosso espírito. Então, esse é justamente o projeto vida, né? Então, a dor está completamente relacionada do que nós somos, do qual o propósito da nossa vida. Porque se nós não fôssemos espíritos, seres ainda precisando reencarnar, né? Seres que precisam também progredir e crescer, precisa amadurecer na compreensão. Se não fôssemos isso, a dor seria nada, seria algo aí impedindo a felicidade. Mas é o contrário, com a compreensão do que nós somos. Na compreensão, da, como diz Kardec, né, da transmigração progressiva da vida, né, desse entendimento dos valores morais e espirituais do que nós somos. E isso é só alguns pontos que Leon Denis coloca sobre a dor. E percebemos que não tem como entender todas essas reflexões separadamente. Isso está tudo conectado. Tudo uma lei só, nessa unidade divina, né? Nessa unidade dos propósitos para cada um de nós e no todo. E é lógico que tudo isso, e agora colocando, né, uma base em Kardec, né, na orientação dos espíritos, não teria sentido algum se não compreendêssemos que Deus é infinitamente perfeito, né? Infinitamente sábio, né? Soberanamente justo e bom, né? Infinitamente perfeito em todas as suas virtudes. Então isso é a nossa base que dá orientação ao que nós somos e todas essas reflexões. Traz um olhar maior e mais maduro sobre a vida, sobre as coisas, sobre o que nós somos, né? E é claro que tudo isso, né, é um projeto, né, um propósito de educação do espírito, que essa que é a base que ele trouxe para nós, educação do espírito. Espírito na vida, nas coisas, no relacionamento uns com os outros, né? Então a dor é como o bater da água, né, na pedra. Ela não para ali e fica revoltada, a água, né? Não fica revoltada por bater na pedra. Ela simplesmente o contorna. Como diz Leon Denis, às vezes a gente não consegue evitar a dor, né? Não consegue a gente não consegue ali deixar que ela exista, porque ela tem necessidade, como vimos, mas ela contorna.
ela contorna a pedra. E mais do que isso, quando ela bate, ela tira os minerais da pedra e se enriquece, transforma. E mais do que isso, consegue manter um conjunto ali, todo o ciclo na terra de maneira equilibrada, para que possa atender a tudo, os minerais que o mar precisa e todo o resto, né? Então percebe que é muito maior do que nós achamos. Traz muito mais significado nas coisas vendo dessa maneira, vendo com esse olhar mais maduro sobre todas essas reflexões, todas essas conexões, né, que nos envolvem. E agora, para encerrar, para a gente resumir bem aqui o que nós queríamos trazer nesse livro, né? Começamos um pouco mais cedo, devido ao tempo, com a mensagem que tivemos hoje, né? E Leon Denis coloca muito bem com essas mensagens, né? Da coragem de viver, que olha só como não dá coragem isso tudo, não dá um projeto muito mais é, é, consolador saber isso tudo, né? Força de viver sabendo que você vai continuar, que tudo vai existir, né? Que tudo tem um propósito, né? Que todas as estrelas, galáxias, tudo de mais misterioso e de profundo em nós, desse poder do amor, é muito maior do que a gente pensa. Então ele dá sim essa força de viver, de lutar, de compreender, né? E também a responsabilidade diante das informações. Também teve a mensagem no Minuto de Sabedoria, né? De perceber o que é verdade, de perceber o que nós somos, de entender o papel da nossa consciência, porque ela é importante. O nosso entender, o nosso olhar, a razão é importante. Ela faz parte dessa nossa essência, né? Ela faz parte do que a gente consegue entender e perceber a vida. E o que a gente percebe está dentro de nós, está nas nossas características, né? Está na nossa sede, né? Do espírito, essas qualidades, né? Do próprio ser espiritual. E para encerrar, né? De uma maneira bem resumida, de maneira sentimental, né? Para que possa tocar todos os corações também que estão envolvidos, possa resumir aqui todo o sentimento, né? Todo o projeto que Leon Denis colocou nesses livros, também com a ajuda dos espíritos, né? Vou trazer para nós, vou pedir uma licença para levar aqui uma poesia, né? Poesia de Castro Alves, né? Muito linda ela, um pouquinho é, intensa, né, de conteúdo, né, mas vou falar bem devagar para conseguirmos ouvir bem e absorver também, porque aqui resume tudo que nós comentamos nessa noite de hoje, tudo que nós refletimos aqui e muito mais também. Então nós estejamos aqui sintonizados com Castro Alves, que é esse espírito que trouxe essa poesia, para que entender lá no fundo, né, na nossa essência, o que ele quis dizer, né? O que aqui pode encher, né, dessa virtude do espírito, né, dessas vibrações, porque é isso que a alma é, vibração. Vibração que em toda parte está envolvido. Toda parte, né, exprime essas vibrações. Então, o título da poesia chama Marchemos, de Castro Alves. Está lá no livro Parnásulo de Além Túmulo. Ele fala o seguinte: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seio e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que eterna, esperando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carrarras da eleição. É a dor que, através dos anos, dor dos algozes, dor dos tiranos, anjos puríssimos faz.
transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celene com a sua arte ou Sábrio de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia na fainas do evoluir, terá a ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então era isso, meus irmãos, nessa noite de hoje, nessas pequenas, belas, breves palavras, trouxemos aqui esse conteúdo riquíssimo também de Leon Denis e essa força, né, profunda das palavras de Castro Alves. Que Jesus abençoe, que Jesus os proteja, que Jesus os ampare e que estejamos sempre sintonizados com propósitos divinos. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas vossas atenções e vossos olhares e vossos ouvidos. Que Jesus abençoe e os protejam sempre. Fiquem todos com Deus.